Talvez isso soe desconfortável, mas precisa ser dito. O maior sinal do fim não está nas guerras, nem nas catástrofes. Está no fato de quase ninguém mais se incomodar com nada. O mundo não está desmoronando de uma vez. Ele está sendo ajustado aos poucos. Ideias, valores e comportamentos vão sendo moldados enquanto a maioria segue a vida como se tudo fosse normal. E é exatamente assim que o Apocalipse descreve o começo de tudo. Muita gente pensa que o Apocalipse fala de monstros, bestas e destruição, mas isso é só a superfície. Por trás dessas imagens estão sistemas, poderes e decisões humanas muito reais. Existe um enganador, existe um discurso que parece bom, existe um poder que exige lealdade e existe uma escolha que cada pessoa acaba fazendo, mesmo sem perceber. Nada disso acontece de repente. A Bíblia mostra que primeiro vem a adaptação, depois a aceitação e só então o domínio. Se existe em você aquela sensação estranha de que algo não está encaixando, isso não é medo e não é exagero. É percepção. Ao longo deste vídeo, não vamos falar de datas nem teorias mirabolantes. Vamos falar de padrões que já estão em movimento, de escolhas que estão sendo feitas todos os dias e do que o Apocalipse realmente revela sobre o tempo em que vivemos. Porque entender isso muda tudo, inclusive a forma como você decide viver a partir de agora. O Apocalipse deixa claro que nada do que acontece começa na superfície. Antes de falar de bestas, o texto apresenta o dragão, identificado como Satanás, o enganador. Ele não aparece destruindo tudo de uma vez. Ele age influenciando, distorcendo, confundindo. O colapso começa quando as pessoas passam a enxergar o mundo por lentes que não são mais da verdade. É como uma fumaça invisível que muda o ambiente sem ser percebida. Na prática, isso acontece quando o errado deixa de causar incômodo e o certo passa a ser questionado. O dragão não força ninguém. Ele convence aos poucos. Ele trabalha com repetição, desgaste e normalização. É como alguém que ajusta o termostato de uma sala grau por grau. Ninguém percebe a mudança até o ambiente ficar insuportável. O Apocalipse mostra que esse é o terreno onde tudo começa a tomar forma. Uma atitude prática aqui é observar quem ou o que tem moldado a forma de pensar. Notícias, discursos, entretenimento e até ideias bem intencionadas podem carregar essa distorção. Ler os Evangelhos e Gênesis ajuda a identificar o padrão original da verdade antes da confusão. O dragão age primeiro na mente, porque quem controla a percepção, controla as decisões. E quando essa base está lançada, outros personagens entram em cena. Depois que o terreno está preparado pelo dragão, o Apocalipse apresenta a segunda besta, aquela que sobe da terra. Diferente da primeira, ela não assusta. Pelo contrário, ela parece confiável. O texto diz que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Em outras palavras, parece boa, espiritual, correta, mas carrega a mesma voz do engano. É o tipo de influência que não impõe, apenas convence. Na prática, essa besta age como um sistema de ideias que mistura verdade com erro. É como um remédio com dose errada. Parece ajudar, mas adoece aos poucos. Discursos bonitos, cheios de empatia, mas que relativizam princípios. O falso profeta não governa países, governa consciências. Ele não manda, ele seduz. E quando as pessoas já estão cansadas, confusas e vazias, esse tipo de voz soa como alívio. Uma forma real de identificar essa influência é observar o resultado. Se algo promete paz, mas afasta da verdade, é sinal de alerta. Ler os evangelhos com atenção ajuda muito, porque Jesus nunca enganou com suavidade falsa. Outra prática é testar ideias pelo fruto que produzem. Geram arrependimento ou acomodação.
transformam ou anestesiam. O falso profeta prepara o caminho para algo maior. Quando o engano já foi aceito, o próximo passo deixa de ser discurso e passa a ser poder. Quando o engano já foi aceito, o Apocalipse mostra que surge a primeira besta, aquela que sobe do mar. Ela representa o poder visível, organizado e dominante. Diferente da segunda besta, aqui não é só discurso, é autoridade. O texto diz que ela recebe poder do dragão e passa a governar. É um sistema que promete ordem, segurança e estabilidade, mas cobra algo em troca: lealdade total. Na vida real, isso se parece com estruturas que dizem "confie em nós", enquanto limitam cada vez mais a liberdade. É como um gerente que começa pedindo colaboração e termina exigindo obediência cega. A besta não chega como tirania explícita. Ela se apresenta como solução para o caos. As pessoas a seguem porque estão cansadas de confusão. O Apocalipse mostra que o mundo se admira desse poder e pergunta: quem pode lutar contra ele? Um ponto importante aqui é perceber que esse poder não nasce forte. Ele cresce porque é aceito. Quanto mais as pessoas entregam autonomia em troca de conforto, mais espaço ele ganha. A primeira besta não governa sozinha, ela precisa de apoio interno, e é exatamente aí que entra algo ainda mais sensível: a marca, que começa antes de qualquer símbolo visível. O Apocalipse deixa algo muito claro: a marca da besta não começa como um símbolo visível, começa como uma decisão interna. Antes de aparecer na mão ou na testa, ela se forma na forma de pensar. A marca representa pertencimento e lealdade. É escolher quem governa a vida, quem define valores e quem dita as regras. O símbolo externo só revela uma escolha que já foi feita por dentro. Na prática, isso se parece com alguém que passa a aceitar tudo o que o sistema exige sem questionar. É como usar um crachá. Ele não te transforma em funcionário, apenas mostra a quem você já serve. Quando a consciência já foi moldada, a obediência se torna automática. O Apocalipse mostra que ninguém é marcado à força. As pessoas aceitam porque acreditam que não há outra opção para viver, comprar ou existir. Uma forma real de resistência começa no cotidiano. Questionar narrativas, fortalecer a fé e alinhar escolhas com princípios claros cria imunidade espiritual. Ler Romanos 12, que fala sobre não se conformar com este mundo, ajuda muito nesse processo. A marca não é sobre tecnologia apenas, é sobre conformidade. E quando essa conformidade se espalha, o conflito final deixa de ser invisível e passa a ser inevitável. O Apocalipse mostra que nem todos são enganados da mesma forma. Alguns percebem antes que algo está errado. Essas pessoas costumam ser vistas como exageradas, pessimistas ou até perigosas. Discernimento nunca foi popular. Quem enxerga antes geralmente incomoda quem prefere conforto. Não é medo, é percepção espiritual funcionando. É como alguém que sente cheiro de fumaça enquanto os outros continuam sentados no sofá. No início, ninguém leva a sério. O texto mostra que os fiéis são chamados a vigiar exatamente por isso. Discernir não é fugir do mundo, é enxergá-lo sem ilusões. O Apocalipse apresenta Babilônia como mais do que uma cidade. Ela é um sistema. Um conjunto de valores que mistura poder, prazer, dinheiro e falsa espiritualidade. Ela seduz as nações, não pela força, mas pela promessa de conforto e sucesso. Tudo parece bonito por fora, mas é sustentado por exploração e corrupção. Na prática, Babilônia se parece com um mercado onde tudo tem preço, inclusive princípios. É o sistema que diz: vale tudo, desde que funcione. O texto mostra que muitos choram quando Babilônia cai, não por arrependimento, mas por perda de lucro. Isso revela onde estava o coração.
Nenhum sistema assim permanece, mesmo que pareça invencível. Em contraste com o dragão e as bestas, o Apocalipse apresenta o Cordeiro. Ele não domina pela força, mas pelo sacrifício. É o único digno de abrir os selos, porque venceu de forma oposta ao sistema do mundo. Enquanto as bestas tomam, o Cordeiro entrega. Enquanto exigem adoração, ele serve. Essa imagem muda tudo. O trono nunca fica vazio. Mesmo quando o caos parece vencer, o governo não muda de mãos. O controle nunca esteve com as bestas, apenas foi permitido por um tempo. E tempo limitado nunca significa vitória final. O Apocalipse é direto. A besta e o falso profeta não são derrotados aos poucos, são encerrados de forma definitiva. Não há negociação, não há continuação. O sistema que parecia eterno cai rapidamente. Isso mostra que todo poder que se levanta contra Deus tem prazo de validade. É como um castelo de cartas. Pode parecer sólido, mas depende de sustentação falsa. Quando a verdade se manifesta, tudo desmorona. O texto deixa claro que não haverá redenção para esses poderes. Eles enganam até o fim, e por isso o fim deles é absoluto. Depois da queda do mal, o Apocalipse mostra o juízo final. Todos comparecem diante do trono, grandes e pequenos. Livros são abertos e a vida de cada um é avaliada. Não é um julgamento injusto, é justo e necessário. A verdade finalmente vem à tona. E então vem o que muitos ignoram: a restauração. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Dor, morte e injustiça deixam de existir. Deus habita com as pessoas. O Apocalipse não termina em destruição, termina em recomeço. O fim não é o fim de tudo, é o fim do mal. Depois de tudo isso, a pergunta já não é mais sobre bestas, sistemas ou acontecimentos futuros. A pergunta é pessoal. Quem está governando suas decisões hoje? Porque o Apocalipse deixa claro que o fim dos tempos não começa quando o mundo cai. Começa quando as pessoas escolhem se conformar. Ninguém é enganado de uma vez. As escolhas são pequenas, diárias, quase invisíveis, e é exatamente por isso que o texto bíblico insiste tanto em vigilância. O maior perigo não é a perseguição aberta, é a adaptação silenciosa. É quando a fé vira detalhe, a verdade vira opinião e o discernimento vira exagero. O fim dos tempos não chega gritando, ele chega quando ninguém mais questiona. Por isso, despertar não é entrar em pânico, é voltar a pensar, a discernir e a viver com propósito. É parar de ser levado pela corrente e começar a nadar contra ela, mesmo que isso custe conforto. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo, foi escrito para separar consciências. Ele mostra que haverá pressão, engano e sistemas dominantes. Mas também revela algo maior: o Cordeiro continua no trono. Nenhuma besta governa para sempre. Nenhum sistema é eterno. O tempo do mal é limitado, mas o tempo das escolhas é agora. Cada dia vivido sem discernimento é uma concessão. Cada dia vivido com clareza é resistência. Então fica o chamado, direto e sem rodeios. Acorde enquanto ainda há tempo. Examine no que você acredita, quem você segue e o que você aceita sem questionar. O fim dos tempos não exige curiosos, exige pessoas conscientes. E quem desperta não vive com medo do fim, vive preparado para ele. Se este conteúdo falou com você, não ignore. Compartilhe, comente, reflita. E se você quer continuar entendendo, discernindo e se fortalecendo espiritualmente para os tempos que já estão diante de nós, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o objetivo não é assustar, é acordar.